Está começando pela Rede Novo Tempo mais um programa Evidências, na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Seguindo a sequência das duas últimas semanas, no programa de hoje vamos continuar a nossa trajetória pela história da ciência moderna. No programa anterior, você pôde acompanhar conosco a redescoberta de Aristóteles no Ocidente e como o contato com seus escritos mudou a mente dos pensadores europeus. Também vimos como o surgimento de homens como Nicolau Copérnico, Galileu Galilei e Francis Bacon contribuiu para os alicerces da chamada ciência moderna. E desde esse tempo em diante, o salto de investigação e transformação da sociedade europeia foi algo sem precedentes na história humana. Era um invento após outro, uma descoberta após outra. Os pensadores da época nem podiam imaginar aonde tudo aquilo haveria de levar. Só para se ter uma ideia, a invenção da bússola e o aprimoramento das técnicas de navegação facilitaram muito a expansão marítima dos europeus, resultando numa nova rota para as Índias, esta realizada por Vasco da Gama, também na chegada ao Novo Mundo, isto é, a descoberta da América por Cristóvão Colombo e outras descobertas mais. Por outro lado, a pólvora, antes utilizada apenas para a fabricação de fogos de artifício, agora passou a ser utilizada para fins militares. Assim, os europeus passaram a ter uma esmagadora vantagem bélica sobre os povos de territórios conquistados, iniciando assim uma terrível onda de escravidão e colonialismo. Mas uma boa parte dos pensadores de então estavam felizes demais para perceber o problema. Mesmo porque, sendo a maioria deles europeus, não sentiam na pele os problemas enfrentados pelas colônias. Afinal, eles eram os conquistadores, não os conquistados. O progresso científico era tão intenso que eles mal conseguiam assimilar tudo o que ia surgindo ou sendo descoberto. Da Vinci revolucionou no campo da ótica, da mecânica e da engenharia. Nas ciências médicas, Mundino teve grande importância na dissecação de cadáveres para o conhecimento da natureza humana. Johann Kepler, retomando as teorias de Copérnico, também demonstrou que a órbita dos planetas formava uma elipse, e Newton foi simplesmente extraordinário ao descrever as leis do universo. Contudo, mesmo que estes e outros pioneiros da ciência tenham permanecido piamente fiéis ao cristianismo e ao relato bíblico, a geração que os seguiu não permaneceu nos passos de fé desses pioneiros da ciência. Em pouco tempo, a relação com sistemas dominados pela teologia e pela religião foi quebrada, foi partida, iniciou-se uma ruptura. O teólogo e educador Rubem Alves resumiu muito bem o que aconteceu nesse período. Ele escreveu: houve um tempo em que os descrentes eram raros, tão raros que eles mesmos se espantavam com a sua descrença e a escondiam, como se ela fosse uma peste contagiosa. Mas alguma coisa ocorreu. Quebrou-se o encanto. O céu, morada de Deus e seus santos, ficou de repente vazio. Virgens não mais apareciam em grutas. Milagres se tornaram cada vez mais raros e passaram a ocorrer sempre em lugares distantes com pessoas desconhecidas. A ciência e a tecnologia avançaram triunfante, constituindo um mundo em que Deus não era necessário como hipótese de trabalho. Na verdade, uma das marcas do saber científico é o rigoroso ateísmo metodológico. Um biólogo não invoca maus espíritos para explicar epidemias. Nenhum economista os poderes do inferno para dar contas da inflação. Da mesma forma que a astronomia moderna, distante de Kepler, não busca ouvir harmonias musicais divinas nas regularidades matemáticas dos astros. A entrada da mentalidade científica nos séculos XVI e XVII trouxe uma rápida mudança na paisagem social europeia. Com o fim do feudalismo, intensificou-se o desenvolvimento capitalista e a revolução comercial que, até então, era rudemente ligada à mera circulação de mercadorias. Então, a partir da metade do século XVIII, como fruto de todo esse processo, iniciou-se na Inglaterra a mecanização industrial, desviando a atividade comercial para o setor da produção em escala. A esta nova condição deu-se o nome de Revolução Industrial.
Foi neste mesmo período que surgiram duas importantes correntes filosóficas e, ao mesmo tempo, científicas, que foram o positivismo e a sociologia. O positivismo era, em linhas gerais, um exagerado otimismo em relação à ciência moderna. Os seus promotores entendiam que o conhecimento científico era a única forma de conhecimento verdadeiro, e a humanidade só precisou da teologia e da religião num período de imaturidade racional que agora já estava superado. A sua influência foi tão grande que o lábaro da bandeira do Brasil, Ordem e Progresso, foi totalmente inspirado num ideal positivista. Já a sociologia foi uma parte das ciências humanas que procurou estudar o comportamento humano em função do meio e das suas associações em grupos, entidades, organizações de uma maneira geral. Ela é, de certa forma, a contraparte da psicologia, pois enquanto essa estuda o ser humano na sua individualidade, a sociologia o estuda em sua coletividade. Mas o que nos interessa aqui é que todos estes e outros movimentos que poderíamos mencionar nasceram nesta época, tendo como pressuposto uma profunda ruptura com Deus e a religião. Por detrás dessas correntes estavam figuras como Auguste Comte, Émile Durkheim e, bem antes deles, Montesquieu. Agora, é importante anotar uma observação sobre esse tempo feita pelo filósofo da ciência e professor Régines de Moraes, autor do livro Filosofia da Ciência e da Tecnologia. Ele disse o seguinte: Auguste Comte afirmava que a ciência desmistificara a religião e reduzir a filosofia a um simples jogo de ideias sem resultados positivos. Mal sentia, no entanto, o pensador francês que, embora a ciência houvesse, de certa forma, desmistificado a religião, a humanidade passava a curvar-se ante a nova deusa, a própria ciência. Acontece que no final do século XIX e início do século XX, a ciência começou a entrar numa espécie de ocaso. Na matemática, por exemplo, o conceito de verdade passou a ser relativo, pois os resultados dependiam do sistema de axiomas inicialmente colocados e a partir do qual poderiam ser construídas geometrias diferentes, porém igualmente coerentes e rigorosas. O postulado tradicional de Euclides, que datava do terceiro século, estabelecia que, por um ponto do plano, pode-se traçar uma e somente uma paralela a uma reta do plano. Mas em 1826, o matemático russo Lobachevsky provou que é possível construir um modelo de geometria que partia de outro enunciado igualmente correto. Segundo ele, por um ponto do plano pode-se traçar duas paralelas a uma reta do plano. Finalmente, em 1854, o matemático alemão Riemann usou outro modelo em que, por um ponto do plano, não se pode traçar nenhuma reta paralela a uma reta do plano. Ainda que esses novos modelos não anulassem a geometria euclidiana, eles fizeram sim desmoronar todo o critério de evidências nos quais a geometria de Euclides se baseava. A seguir, então, veio o desmoronamento da física de Newton. A física de Newton era considerada a imagem absolutamente verdadeira do mundo e do universo. Os seus pressupostos eram o mecanismo e o determinismo, mas as descobertas da física quântica na década de 1920 e as ideias de Einstein sobre a teoria da relatividade causaram um duro golpe na exaltação positivista do século XIX. Além disto, tivemos as duas guerras mundiais e as ameaças ecológicas antes desconhecidas, mas que agora punham os cientistas e inventores na lista de perigosos assassinos em potencial. Aí surge, na tentativa de recuperar a credibilidade da ciência e do seu método, uma organização não governamental que tinha por nome o Círculo de Viena, realizado na Áustria. Esse círculo passou a se reunir primeiro informalmente, depois oficialmente, desde antes da Primeira Grande Guerra até finais de 1936. Quem deu início ao movimento foi Moritz Schlick. O seu objetivo, como dissemos, era retomar o otimismo de Comte numa nova roupagem. Por isso, o movimento ficou conhecido como positivismo lógico.
Eles entendiam que, apesar dos golpes que a lógica, a matemática e as ciências empíricas sofreram, estas não deveriam ser descartadas. Elas apenas não dão conta de toda a realidade humana, nem esgotam o domínio do conhecimento possível. Assim, pensavam os neopositivistas, era injusta demais a acusação que muitos faziam à ciência de ser um segmento corrompido e de resultados não tão entusiasmadores. O pesquisador Karl Popper, apesar de não ter frequentado as reuniões do Círculo, foi uma figura central na recepção e na crítica às suas doutrinas. Ele então propôs o princípio da verificabilidade. Segundo esse princípio, a veracidade de um discurso de um cientista não é a apresentação das justificativas de sua teoria, mas o levantamento de possíveis teorias que a refutem. Ora, segundo ele, o que garante a verdade é o princípio da refutabilidade, ou seja, se a teoria resiste à refutação, então ela é verdadeira. Deixe-me explicar melhor para você a teoria de Popper numa forma de ilustração. Se alguém afirmar, por exemplo, que combustível de avião não funciona para carro, esta é uma afirmação científica, porque afinal de contas podemos pegar um carro, encher o tanque com combustível de avião e ver o resultado, ou seja, a afirmação é refutável, isto é, ela está passiva de ser testada e confirmada. Já uma afirmação do tipo Cristóvão Colombo era resistente à lactose, esta não é uma realidade que podemos pôr à prova. Logo, ela e a maioria das afirmações históricas não podem ser consideradas científicas. Este era o pensamento de Popper. Mas nem todos os teóricos concordaram ou concordam com essa visão tão restrita da ciência. Um desses famosos discordantes foi Thomas Kuhn. Discordando veementemente de Popper, ele lembra que na história do mundo, a ciência não progrediu pelo exercício da refutação, mas sim da revolução. Algumas vezes, o avanço científico se dá através de um progresso dentro da tradição intelectual representada pelo paradigma. Nesse caso, o acúmulo do saber, através de novas descobertas, aprofunda o conhecimento. Noutras vezes, porém, quando o paradigma não dá conta de explicar ou modelar uma nova situação, então ocorre uma revolução do saber, como aliás foram as operadas por Copérnico, Newton e outros. Finalmente, nós temos Feyerabend, que preferiu nos anos 20 abandonar o empirismo e se classificar como um anarquista epistemológico. Ele criticou as posições positivistas e disse que seria um erro medir o conhecimento por um único tipo de método, a saber, um método laboratorial. Há áreas igualmente válidas como a psicologia, a educação e outras que são ciência, mas não se adequam em todos os aspectos dos ditames do velho método científico. Assim, a ciência se despede do século XIX e adentra o século XX, mostrando que não pode ser a senhora da história. E, como já disse, chegando à Primeira e à Segunda Guerra Mundial, isto acentuaria ainda mais essa crença ou esta crítica ao otimismo científico da Idade Moderna. Com a ascensão do nazismo na Europa, houve uma fuga deliberada de cientistas europeus para os Estados Unidos, onde a filosofia e a teologia também foram posteriormente retiradas do jogo. É que mesmo com os questionamentos internos e a decepção com algumas limitações do método científico, aqui na sociedade ocidental, pragmática e utilitarista, a ciência e a tecnologia continuaram e ainda continuam usufruindo de maior prestígio acadêmico, levando alguns eruditos a pensarem que não precisamos mais da filosofia nem da teologia, no caso, a religião. Wittgenstein, por exemplo, é um dos destacados membros do Círculo de Viena. Ele costumava, com exagerada ênfase, dizer que a única tarefa que sobrou para a filosofia, e por que não dizer também para a teologia, foi a análise da linguagem. Como consequência, cientistas, filósofos e teólogos passaram a executar funções acadêmicas cada vez mais separadas nas universidades do hemisfério ocidental, o que, sinceramente, representou uma grande perda, principalmente no que diz respeito ao diálogo transdisciplinar. Pior do que isto, foi a confusão que fizeram entre religiosos e religião,
que definitivamente não são a mesma coisa, levando muitos a pensarem que um bom cientista jamais pode ser, ao mesmo tempo, um bom religioso e vice-versa. Eu vou dizer uma coisa que eu sei que muitos acadêmicos certamente não concordarão, mas, na minha opinião, aquele rompimento impositivo com Deus que foi exigido por muitos, mas felizmente não todos os cientistas, não foi uma ideia muito sábia. E a história mostrou as consequências disso. Quais? Simples. O próprio fato do homem perder a noção de quem era e qual o seu lugar no universo. Se na modernidade ele se considerava o senhor da história, otimista e seguro quanto ao seu futuro sem a necessidade de Deus, agora no século XXI, ele se encontra vazio, pessimista e sem perspectivas muito animadoras. Mas eu sou otimista, pode dizer um acadêmico ateu. Sim, você pode ser otimista, mas eu estou falando da coletividade. E qualquer estudioso da pós-modernidade vai concordar comigo que a humanidade hoje está cada vez mais sedenta de algo. Na verdade, a humanidade hoje está carente de um sentido para sua própria existência. O homem pulou do centro da história para a periferia dela e depois para lugar nenhum. Por isso, hoje, ficamos neste vazio, neste vácuo de fugas existenciais que levam a um aumento sem precedentes do consumo de drogas, álcool ou a realidades alternativas que tornam o homem cada vez mais alienado em relação à sua triste experiência de vida. Afinal, o que é o carnaval, as baladas e outras orgias, senão uma fuga desesperada da realidade, uma fuga de si mesmo? A impressão que passa é que as pessoas não estão mais felizes com a vida que levam. Por isto, oferecem todo o seu recurso a quem promete uma fuga da realidade. Eu sei que até mesmo algumas formas distorcidas de religião e espiritualidade também podem se prestar a este papel de alienação coletiva. Há pouco mais de 2 séculos, quando Napoleão perguntou ao famoso físico e matemático Pierre de Laplace o que ele pensava de Deus, a sua resposta foi imediata. Ele disse: "Eu não preciso dessa hipótese de trabalho." Laplace tinha aperfeiçoado a formulação das leis da gravitação e da mecânica e concluiu que o universo se desenvolve a partir de leis determinísticas que funcionariam como um relógio de precisão. Se assim for, concluiu ele, não há necessidade que exista um Deus no universo, quer seja para criá-lo ou para mantê-lo. Este é um dos principais temas da ciência hoje, ou pelo menos aquele do campo da física. Os avanços e recuos de Einstein deram a impressão de que algo deixou de ser definitivamente resolvido nas questões da origem, da manutenção e do destino do universo. Até agora, os cientistas não têm certeza de qual seria a densidade média do universo, se existe mesmo uma massa escura que não emite ou não interage com a matéria comum ou com as radiações eletromagnéticas e que constituiria a maior parte da matéria não visível, ou pelo menos parte de um campo gravitacional que provoca desvios na trajetória das estrelas. Por isso, alguns creem que não se pode concluir, para longe de qualquer questionamento, que o universo esteja realmente se expandindo ou se um dia haverá de reverter o processo passando a se contrair. E tem mais. Se formos para o campo da física quântica, aí sim, o debate é ainda maior. Se por um lado a física de Einstein serviu muito bem para descrever o universo e as grandezas macrocósmicas no mundo dos átomos, esta explicação e as certezas que Einstein colocou praticamente não servem para nada. Tudo é diferente, estranhamente diferente. Novamente, volta-se o debate envolvendo grandes nomes que insistem em encontrar uma forma de provar cientificamente que a vida e tudo o que ela contém, isto é, a própria existência, podem vir a existir sem um Criador eterno que a justifique. Quando repetimos a pergunta de Shakespeare, por que afinal de contas há algo ao invés de nada? Muitos céticos respondem, ora, porque de um nada não absoluto é provável que surjam coisas. Mas eles sabem que esse provável é uma coisa meio absurda.
Então, para fugir ao problema das probabilidades infinitesimais, alguns tentam imaginar uma hipotética eternidade probabilística e a existência de múltiplos universos anteriores ou paralelos uns aos outros, tentando assim aumentar a possibilidade do surgimento da vida por acaso, por mero acaso, sem um Criador. E aonde está a prova, a confirmação disto? É a pergunta do crente. Bem, um dia encontraremos, diz o ateu. Um dia. Ora, por mais que os meus amigos céticos evitem o uso da palavra fé, eu não saberia dizer que vocábulo do dicionário exprimiria melhor esse sentimento ou esperança que eles nutrem com base naquilo que eles não veem nem podem provar. Mas esse tipo de crença, parafraseando Norman Geisler, é justamente aquela que eu não consigo ter. Em outras palavras, para ser ateu é preciso ter fé, e eu não tenho fé suficiente para ser um ateu, para desacreditar em Deus. Seria o ateu um homem de fé? Algo a se pensar, algo a se discutir. Bem, o nosso tempo acabou e este foi o nosso programa Evidências de hoje. Mas temos um novo encontro marcado na semana que vem, aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Até lá!